Após fazer o cadastramento do paciente, agora estamos prontos a fazer a captura da imagem. Como proceder? Aqui, ao lado do ícone do sensor, eu tenho 3 painéis iluminados. Azul, verde e vermelho. O azul significa que o paciente está cadastrado, está pronto para iniciar a captura, que ele está em modo de espera. Verde, que ele está fazendo a captura, e vermelho, caso eu não tenha cadastrado ainda o paciente, ou caso o sensor não esteja bem conectado, é a informação de que algo não está correto. Para fazer a captura, eu escolho quantas imagens eu desejo fazer daquele paciente. Por exemplo, eu vou fazer aí dentro de um prazo de 2 minutos, que é o timer, 2 imagens ou 3 imagens. Eu vou colocar 2 imagens aqui nesta caixa de diálogo. A partir desse momento eu dou iniciar captura. Com o paciente já posicionado, com o sensor já posicionado no paciente, eu vou no raio-x e emito a radiação. Tempo médio, 0,2 segundos. A partir do momento que eu fizer a radiação, a imagem vai se mostrar como está aqui na tela, desse tamanho, ocupando quase a tela toda, ou seja, agora eu capturei. Basta que eu comece a trabalhar com a imagem. Seguindo as ferramentas de trabalho da imagem, eu tenho aqui a primeira comparar a imagem. Caso foi feita 2 imagens, uma inicial e uma final do paciente, eu queira conversar com ele, mostrar como ele chegou, como ele está saindo, como começou o tratamento, como foi finalizado o tratamento, basta que eu clique neste primeiro ícone, abrir, escolho a segunda imagem que eu vou comparar com aquela que já está na tela e dou aqui o ícone de aceite. O programa vai postar as 2 imagens em tela cheia, comparando como se fosse, por exemplo, uma inicial e uma final desse paciente. Através da tecla Escape ou ESC do computador, eu volto para o início, para a tela inicial. O segundo ícone seria de imagem tela cheia. Isso ele tira da tela as ferramentas e deixa somente a imagem. Seria mais uma para a conversa. Uma vez mais, clicando Escape, eu volto para o inicial. Salvar seria quando eu faço alguma alteração na imagem. Se eu alterei através de contraste, brilho, alguma coisa e queira salvar, eu clico em salvar a imagem. O ícone ao lado do salvar é o excluir. Caso eu tenha errado essa radiografia, caso eu queira tirar outra, caso eu queira excluir ela do programa, basta eu clicar em excluir que vai eliminar a imagem. Seguindo, no ícone da pasta amarela com uma seta, seria exportar. Caso você use o programa externo, caso você queira exportar essa imagem para uma outra pasta, basta que eu clique nessa imagem, escolha um nome para essa imagem, como por exemplo, radiografia 1, escolho a pasta que eu vou salvar a imagem, vou usar como exemplo a área de trabalho, e o formato, onde está tipo, eu escolho o formato. De padrão, o programa usa o TIFF. Mas eu posso também, clicando ali, salvar em bitmap, PNG, DICOM ou JPG. Vou dar um exemplo e salvando em JPEG e dou salvar. Neste momento, a imagem foi salva na tela inicial do computador. O próximo conjunto de ferramentas seria as ferramentas de edição da imagem, que vão trabalhar os tons de cinza da imagem. O olho humano enxerga aproximadamente 35 tons de cinza, enquanto uma imagem radiográfica digital faz no mínimo 256 tons. Então, muitos elementos nessa radiografia, muitos cinzas dessa radiografia que está na tela, não são visíveis ao olho humano. Algumas ferramentas foram criadas para que facilite a visualização daquilo que não se enxerga normalmente, um tom de cinza que não se enxerga normalmente. Primeiro seria realçar bordas, que elimina um pouco de tons de cinza. Eu tenho desde o nível 1 ao nível 4. Eu vou clicar no nível 1, a imagem vai sofrer uma alteração leve, e depois eu vou clicar no nível 4, que vai sofrer uma alteração um pouco mais pesada. Para que vocês vejam como, por exemplo, aqui, uma alteração leve, se eu clicar no nível 4, uma alteração um pouco mais pesada.
Níveis 2 e 3, o intermediário disso. Toda alteração que eu fizer numa imagem, que eu quiser novamente ter a original na tela, eu tenho o ícone desfazer aqui embaixo na barra de ferramentas. Clicando uma vez, eu volto para a imagem que eu tinha anteriormente. Seguindo as ferramentas de edição, eu tenho ajuste de brilho, em que com um clique para a direita eu aumento o brilho, clicando para a esquerda eu diminuo o brilho. Seguindo, eu tenho a ferramenta positivo-negativo, que ele inverte as cores da imagem. O que é escuro mais claro, o que é mais claro escuro. Com um clique eu vou para o negativo da imagem, com um outro clique eu volto para a imagem original. Aqui não é necessário ir no botão desfazer. Seguindo, ajuste de contraste. Mais uma vez, para a direita aumento o contraste, para a esquerda diminuo o contraste. Seguindo, eu tenho a ferramenta de histograma, que seria esse gráfico que se apresenta aqui em cima, em que eu consigo, clicando nessas setas e movimentando para a direita ou para a esquerda, tirar um pouco dos tons de cinza da imagem, aproximando um do outro. Também serve para eliminar sombras, caso eu tenha. E ajuste de gama, que ele ajusta o gama dos tons de cinza, de mais claro para mais escuro, seguindo uma orientação na radiografia. O próximo conjunto de ferramentas seria um conjunto que serve mais para uma conversa, para com o paciente ou para inserir lembretes na radiografia. Como, por exemplo, inserir um texto na radiografia. Eu clico nesse ícone simbolizado pela letra T e coloco, por exemplo, clico aonde eu quero que esse texto vá e escrevo, por exemplo, uma lesão apical. Como, por exemplo, ao dar Enter, essa informação estará inserida na radiografia. O próximo ícone seria inserir uma seta, que ele seria para inserir onde está, por exemplo, essa lesão apical. Eu posso inserir uma ou mais setas para apontar aonde eu quero dar uma ênfase maior. Para a ênfase também eu tenho essa inserir círculo. No caso aqui da lesão apical, caso eu queira mostrar onde está essa lesão apical, onde eu vou tratar essa lesão apical, como um grande exemplo. E clicando nesse lápis, eu tenho inserir a mão livre, que seria para eu fazer, por exemplo, eu quero desenhar aonde eu vou colocar um símbolo de um pino de implante na radiografia. Seria uma ferramenta de desenho à mão livre. Mais uma vez, ao clicar no desfazer, eu tenho a minha imagem no ponto inicial. Seguindo, seria a ferramenta de seleção e corte de área. Caso eu queira eliminar os outros elementos da radiografia, quero só uma determinada área, eu seleciono essa área e aí eu corto e fica somente a ênfase naquela região que eu quero trabalhar. Para eu ter a imagem original, mais uma vez, o desfazer. O próximo conjunto de ferramentas seria ferramenta de medidas, em que eu consiga fazer odontometria na radiografia. O primeiro seria a medição de ângulo, caso eu queira medir um ângulo entre 3 pontos em uma radiografia. Basta que eu faça o clique em um ponto, no segundo ponto e no terceiro ponto, ele vai me dar o ângulo entre esses 3 pontos. A próxima ferramenta é a calibração das medidas. O programa não entende se você usou a técnica da bissetriz ou do paralelismo. O paralelismo te dá quase a imagem real. E a bissetriz, ela angula a radiografia, encurta ou alonga um pouco a radiografia. A próxima ferramenta, ela serve para você calibrar a imagem, ou seja, compensar essa angulação. Como funciona? Eu tendo um parâmetro na radiografia, aqui vai ser um bom parâmetro, pois eu tenho uma lima, e lima tem marcações, eu posso então calibrar. Dando exemplo, eu pego, meço a lima a partir da onde ela foi inserida no dente, o programa diz que essa lima tem 20,6 milímetros, mas quando eu olho fora da radiografia, quando eu olho ao vivo, eu vejo que a marcação da lima é 18, por exemplo. Então eu apago os 20
No quadro, marco 18 milímetros. Ao clicar em OK, esta imagem, esta radiografia vai estar calibrada, ou seja, foi feita a regra de 3 de medição. A partir desse momento, se eu clicar aqui no ícone medir distância, eu posso medir realmente aqui quanto faltaria para atingir o ápice, ou quanto eu tenho de comprimento desse canal. Eu consigo ter as medidas reais, ou seja, foi compensada o encurtamento ou o alongamento da radiografia. Seguindo, nas ferramentas de medidas eu tenho medir distância em múltipla distância. Como, por exemplo, se eu tiver um canal curvo, eu posso fazer a curva que ele vai me dando ponto a ponto quanto teria essas medidas, e eu dando Enter, ele me dá a medida ponto a ponto e a soma será a medida total daquele canal, por exemplo, aqui exageradamente, mas seria, mais uma vez, o desfazer, me tira as ferramentas de medida. Essas são as ferramentas principais de captura e edição da imagem.